palavra agora, que flua a tua unção através dele, que a palavra do Senhor na boca dele seja como fogo que vai, Pai amado, extinguir todo o mal nesse lugar em nossas vidas, Pai. Usa na unção do teu Espírito Santo, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Aleluia, irmãos. Boa noite. Paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar, o tema já está na tela, né? Mude por amor. Glória a Deus. É um tema bem difícil de se pregar. Fiz um estudo bem grande para trazer para os irmãos, porque eu tenho tentado fazer uma mensagem um pouco mais expositiva, onde você consegue entender até onde, de onde começou até onde a gente vai estar falando nessa noite. E eu queria ler primeiro o texto que deu origem ao tema, que está lá em Mateus capítulo 22, 34, versículo 34. Então, Mateus capítulo 22, versículo 34. Se você está com a sua Bíblia de papel aí, vou esperar um tempinho para você achar. Mas se você está no celular, com um clique é mais rápido. Mateus 22, 34. Também quem não estiver com a Bíblia vai ser colocado aqui no telão, amém? Então vamos lá. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Nós te agradecemos nessa noite, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E pedimos ao Senhor que fale a tua igreja, Pai. A tua igreja está sedenta nessa noite, Deus. Que o Senhor me conduza com autoridade, com intrepidez nessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria fazer pelo menos um resumo, como o pastor disse, ontem também eu preguei no culto no lar, e ontem eu falei algo sobre a visão turva, né, que o cego ele tem ao primeiro encontro que Jesus tem com ele, e num segundo momento, para ver aquela cura, Jesus toca naquele homem. E assim a cura acontece e ele realmente vê. E quando o pastor falou aqui sobre essa mensagem ontem, eu lembrei que tem muito a ver. Espero eu que hoje também os nossos olhos eles se abram, e não para ver turvo, mas que possa ver claramente o que Deus quer nos revelar. Amém? Eu queria fazer com vocês um breve caminho, onde Jesus ele passa para depois ele chegar nesse momento aqui que ele diz para os fariseus o que ele diz. E hoje é uma das coisas que nós falamos um com o outro assim, muito facilmente, mas talvez você nunca parou para realmente fazer um estudo sobre isso e entender o porquê Jesus chega nisso. A Bíblia, ela tem um formato e uma forma, e principalmente com Jesus, que Jesus nunca fala algo por falar. Sempre ele tem na mente dele, e quando ele coloca para fora, ele está fazendo um apanhado geral daquela pessoa que perguntou, de quem está observando ele falando, do lugar onde ele está, tudo na resposta. Antes de sair algo da boca dele, ele vai simplesmente observar para depois ele falar.
porque a palavra dele tem uma autoridade tão grande que ele não pode falar qualquer coisa. Ele é Jesus, e ele sabia exatamente quem ele era. Então, até chegar esse momento, ele teve vários embates, e eu vou trazer aqui para vocês entenderem isso. O primeiro dos embates dele é aqui no capítulo 22, mas só que um pouco atrás aí. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos caminhar bastante hoje na Bíblia. Capítulo 22, 17, diz algo muito interessante, que é o primeiro embate que ele tem com os herodianos. Era um dos povos que estavam ali, povos não, né? Um daqueles que tinha uma linha de pensamento, uma visão talvez diferente ou distorcida daquela que Jesus trazia. Então, vamos lá. Capítulo 22, 17, diz o seguinte: assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar impostos a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade dele, respondeu: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe 1 denário. E Jesus lhes perguntou: de quem é esta figura e esta inscrição? E eles responderam: César. Então Jesus lhe disse: dei, pois, a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Esse primeiro momento, ele encara então os herodianos. Guarde essa informação. O segundo momento, no capítulo 22 ainda, versículo 24, ele vai ter um encontro com os saduceus, outro povo, outras pessoas que tinham uma linha de pensamento. E diz assim no versículo 24, abaixo de onde você já estava lendo: mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, deixou sua mulher para seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos casaram com ela. Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos do céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Glória a Deus. Jesus estava passando por tudo isso, e imagino Jesus que talvez a paciência dele começava a se esgotar, talvez. Mas com muita paciência, chega o primeiro povo, que é essa linha de raciocínio dos fariseus. E no versículo 34, como a gente leu no primeiro texto, diz que eles falavam de algo e que ele já tinha dito para os saduceus, mas cada um tem uma linha de pensamento. Nós também somos assim. Talvez eu tenha uma linha de raciocínio, o fulaninho que você conhece de outra igreja tem outra visão, o outro também tem outra visão, e por aí vai. E como é que seria isso na palavra de Deus? Seria exatamente o capítulo 22. São muitas pessoas pensando várias coisas, muitas pessoas querendo fazer várias coisas. E Jesus teve esse momento, onde
cada um deles vieram e começaram a enfrentar Jesus. Como se Jesus não fosse, apenas o Filho de Deus. Como se ele não fosse a palavra de Deus. Vou falar de novo. Só um glória, então vou falar de novo. Como se ele não fosse a palavra de Deus. Amém. Vocês estão vivos, estão comigo. Glória a Deus. Achei que vocês tinham sido arrebatados. Então, o que esses fariseus, eles argumentaram aqui, e já foi dito no domingo passado pelo pastor Osias, é sobre as 613 leis, que eles vêm e argumentam, e a lei? A lei fez isso, fez aquilo outro. No capítulo 3 de Gálatas, nós vamos ver que Paulo diz que ela se viu como aio, como tutor de crianças, por um período. E mesmo eles, sendo os grandes ensinadores, os fariseus eram aqueles que ficavam ensinando. Diácono Marcos, agora é aquele momento de você colocar aquela imagem. Os fariseus, mais ou menos era isso que eles faziam. Eles ficavam desse jeito, para ensinar a palavra. Eles tinham esse cordão enrolado e aquilo na testa. E faz todo sentido, e daqui a pouco eu vou falar para vocês. Pode tirar a imagem, porque é o seguinte. Os fariseus, lá no Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, é por isso que eles citaram isso para Jesus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, diz assim, vem comigo, hein? Jesus não falou nada novo, ele falou aquilo que eles já sabiam, mas não viviam. Capítulo 4 diz, escute Israel, ó Senhor, nosso Deus, e o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Vocês a inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las com um sinal na tua mão, e elas lhe serão por afronta entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de suas casas e nas suas portas. Coloca a imagem de novo. Então, aquela imagem que mostramos aqui é exatamente esse Deuteronômio 6, versículo 4. Os fariseus, eles entenderam isso dessa forma. Temos que enrolar e colocar aquela caixinha na cabeça. E alguns deles usam essa caixinha dentro da cabeça com esse versículo esses versículos aqui que a gente acabou de ler. O capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 4. Ficam enroladinho lá dentro daquela caixinha. Já os saduceus, eles entenderam de outra forma. Os herodianos entenderam de outra forma. E aí, vocês estão me olhando agora e falando assim, então o que é, Diogo? Como já dizia o meme do momento, o Toguro, calma, vai chegar lá. Nós vamos chegar lá. Porque esse momento aqui é um momento em que Jesus, eu estou tentando mostrar para vocês tudo o que passou na cabeça de Jesus para, em segundos, ele dar uma resposta. Tudo o que ele pensou para que aquela resposta ela tivesse uma autoridade tremenda, onde aqueles homens, os fariseus, eram conhecedores da lei, eles sabiam muito sobre Bíblia, vamos colocar, contextualizando nos dias de hoje. Para você calar alguém que realmente conhece de Bíblia, é difícil, a pessoa sabe, é difícil. Só que, como pastor,
e foi uma testificação, né? Ele falou no começo, agorinha mesmo ele falou aqui, não sei se vocês já esqueceram, ele falou, não adianta ler se não viver. Glória a Deus por isso, glória a Deus. E esse texto, ele mostra isso, porque, olha o que, voltamos lá para o nosso capítulo 22 de Mateus, vamos andar um pouquinho mais para frente aí, no capítulo 23, por isso que eu falei com vocês que vocês vão ler Bíblia hoje, hein? Porque no 23, versículo 5, olha isso. Praticam todas as suas obras, a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alargam as franjas de suas capas. O que Jesus está falando aqui? Que esses fariseus, que mostramos a imagem aqui, eles usavam isso não mais para realmente mostrar assim, eu tenho e eu entendo muito bem o que aconteceu em Deuteronômio capítulo 6. Não, agora eles estavam usando só para mostrar que eles eram mestres da lei. Eu sou tal, eu fiz teologia, eu fiz curso X, eu fiz curso Y, eu ensino, eu tenho 10, 15 turmas. Era isso. E Jesus corta isso na raiz. Vocês mostram algo que vocês não estão vivendo. Vocês não sabem nada. E eu confronto vocês com o que já está escrito. Eu nem preciso falar algo novo para vocês. É simplesmente porque vocês leram e não vivem. Simplesmente isso. Seria muito fácil se o que vocês dizem, vocês vivessem. Mas vocês não vivem. A única coisa que pode mudar uma pessoa é o amor. Porque o amor constrange. O amor de Jesus constrange para quem quer mudar, porque é muito difícil quem não quer mudar. Ninguém muda quem não quer mudar. Só tem jeito de mudar quem quer mudar. Amém? Vamos andando aqui. Então, uma coisa que eu até escrevi aqui na hora: não adianta carregar a caixinha na testa se o conteúdo dela não governa o seu pensamento. Não adianta amarrar os braços se não move o seu coração. Porque Jesus respondeu assim àqueles homens. Ele fez isso para mostrar que a religião sem devoção interna é apenas ritualismo. Sem o primeiro mandamento, os outros se tornam apenas regras morais vazias. Se eu sei bastante a Bíblia, não faz sentido se eu guardar só para mim. Não faz sentido eu conhecer se eu não vivo. Não adianta eu vir ao culto, achar que eu estou fazendo muito, mas se realmente eu não amo o meu irmão do lado. Porque eu posso viver de sorrisos, eu posso viver de máscaras. E Jesus mostra para esses herodianos, saduceus, fariseus: ei, comigo não. Comigo as suas máscaras vão cair. Porque, como diz o pastor de novo, ajudou aqui no começo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Não tem como, não tem atalho, não tem jeito. Você está insistindo dessa sua forma, como os herodianos, como os saduceus e como os fariseus, mas Jesus está te dizendo nessa noite: não vai dar certo. Porque existe um modo como é feito. Há um princípio que eu preciso e você também precisa fazer. Senão não dá certo.
as suas orações só batem nesse teto, elas não passam daqui. Não adianta eu viver de culto só. É importante vir ao culto, mas não adianta eu só viver de culto. Se depois desse culto aqui você sair e você não lê Bíblia a sua semana inteira, você não faz o seu devocional, você não tem nenhum momento com Deus de oração, irmão, eu lamento te dizer, mas você está vivendo errado. Você fala com a boca o que você não está vivendo no coração. Como a gente já leu aqui, Jesus falou para outras pessoas, mas e se for para você? Você vai ficar dodói se ele chamar de hipócrita na cara? Será? Como diz a musiquinha também do meme, né? Será? Será? Será que se Jesus falar com você, hipócrita? Jesus, ele poderia ficar também dodói, porque o dia que ele foi batizado, a pregação era raça de víboras. E aí? Jesus, manso, humilde de coração, entrou na fila, sem dizer, eu sou Jesus, eu sou o rei, eu sou o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Eita! Fez nada disso. Entrou na fila, tranquilamente. E na hora de ser batizado, a revelação veio no coração de João. Eis o Cordeiro vivo. Eis aquele que veio para tirar o pecado do mundo. Se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, você não vai precisar mostrar nada. Você não vai ter que chegar com a pampa toda, porque o Espírito Santo que está dentro de você vai mostrar para outra pessoa o quanto Deus você tem dentro de você. Por isso que às vezes você ouve profecias vazias, não se cumprem, porque a pessoa que está te dizendo não vive nada do que ela está dizendo para você. E aí fala, vem com autoridade, reteté. Amo o reteté. Mas sem Deus, não muda ninguém, não faz nada. É apenas barulho. Voltemos ao tema. O amor, ele que vai mudar. Vamos lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Você vai ver que Jesus, ele não trouxe algo novo. Já estava escrito lá. Olha isso. Êxodo 20. 20, versículo 3. Não tenha outro deuses diante de mim. Diante de você nessa noite, quais os deuses que têm se apresentado? O Deus do dinheiro? Os deuses da sua família, os deuses da sua escola, do seu filho? O que tem sido maior que Deus na sua vida? Será que realmente nós temos buscado primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas? Porque é muito lindo a gente ler na Bíblia que Ele alimenta os lírios do campo. Quanto mais você. Mas aí, quando é para viver, eu fico louco, minha mente, ai que dor de cabeça, meu Deus. Diogo, você não tem aflição? Sim, eu fico aflito.
Mas rapidamente pode perguntar à minha esposa, que ela vive mais comigo, ela vai saber te falar. Logo eu vou dizer, não, tá bom, deixa com Deus. Deus sabe todas as coisas. Quando mais aperta, aí eu tenho que entrar no joelho, fazer um jejum, ver o que está acontecendo, porque peraí, eu sou fiel, está tudo certo, o que é, Deus? Está brincando comigo de Jó? Como é que é? Deixa eu entender o que está acontecendo. Mas no fim, Deus sempre tem um propósito em todas as coisas. Em todas as coisas. Mas, Diogo, todas as coisas, pode ter certeza. Você precisa estar sensível ao Espírito para entender. Mas tudo tem um propósito debaixo da cobertura de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos seguir então. Um dos pontos que eu coloquei aqui também, essa parte, esse primeiro ponto, né, que eu falei com vocês aqui, até não falei exatamente, eu não pontuei, né? Esse do primeiro mandamento seria o que a gente mostra nessa cruz, que é a linha de raciocínio vertical. Então, aquilo talvez que nesse primeiro mandamento que Jesus fala, ame a Deus sobre todas as coisas, é essa vontade vertical. Então, será que eu estou falhando nessa vertical de Deus? Amém. Talvez você passou no crivo, eu também passei no crivo, não sei. Vamos agora então no segundo ponto, a horizontal. O segundo mandamento que Jesus apresentou aqui, que é esse de Mateus 22, vamos voltar lá. Ele fala assim no versículo 39 do capítulo 22. Olha isso. E o segundo, semelhante a este: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Aí apertou um pouco o calo. Jesus falou de algo novo, Diogo? Não. Levíticos 19, 18, vamos lá. Vamos de Bíblia, hein? Levíticos 19, Levíticos 19, 18. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Glória a Deus. Você achava que Deus estava falando algo novo, né? Novo Testamento, novas coisas. Sabe por que ele não falou algo novo aqui? Nesse ponto, exclusivamente nesse ponto? Pelo contexto que eu apresentei para vocês. Para quem ele estava falando? Herodianos, saduceus, fariseus, pessoas que conheciam a palavra. Ele não estava falando para pessoas leigas. Ele não tinha que trazer quase nada novo. Era só falar assim: ei, eu acho, apenas acho, que vocês leram, mas não compreenderam. E eu vou mostrar para vocês. Porque é muito fácil amar a Deus. Eu amo a Deus, né? Vamos colocar no cerne da palavra: eu amo Deus. Então, eu amo Deus, eu amo Deus. E pode viver ali: eu amo Deus, eu amo Deus, eu amo Deus. Ok. Mas amar o próximo como a si mesmo é muito mais interno, muito mais íntimo. Porque você tem se amado. Temos algo no mundo evangélico que é curados para curar, né? Você realmente é curado para curar alguém? Você realmente se ama? Ou você vive num conflito interno imenso e você mesmo nunca chega ao final?
vou te dizer algo tremendo para a sua vida nessa noite. Talvez isso aconteça porque ainda você está vivendo na sua razão. Sabe por quê? E é fácil entender isso. Porque quando eu vivo na minha razão, eu não estou vivendo com as mãos de Deus. Eu estou vivendo com as minhas mãos. As expectativas de vida são as minhas. Se eu trabalho, eu tenho dinheiro. Se eu luto, eu tenho o que eu quero. Mas quando eu entrego tudo para Deus, a minha vida, quando eu venho e aceito Jesus, quando eu me batizo e digo para Jesus no batismo, eu estou morto para o mundo e vivo para o Senhor. Realmente, você não está vivendo mais pelas suas mãos. Mas nós somos como o povo no deserto, da pregação do pastor Osias no domingo passado. O que o povo fazia? Sem ter alguém que realmente é líder na sua frente, o que o povo faz? Levanta bezerro de ouro. Precisamos de uma cura tal, Jesus. Levanta uma serpente no deserto. O que o povo faz? Começa a adorar essa serpente. Jesus vai lá e quebra a serpente. O que nós estamos fazendo há mais de 2000 anos atrás é a mesma coisa. Quando Deus, quando o Espírito Santo não é o condutor da sua vida, mas a sua razão, o que vai acontecer com você? Você vai viver pelas suas mãos. Então as consequências são as consequências suas. Não adianta culpar Deus. Porque Deus, Ele pediu para você, como segundo mandamento, ame o próximo como a si mesmo. Como que você vai dizer para mim, para outra pessoa, o que 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, se eu não imito a Cristo? Se eu não vivo conforme aquilo que a Bíblia diz, se eu não testifico em mim a simplicidade do Evangelho, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo, eu não consigo me amar, eu não consigo amar a Deus, eu não consigo ver Deus como essa autoridade, eu não tenho submissão a Deus, eu não tenho submissão ao meu próximo, eu não tenho nada, mas eu bato no peito, eu sou cristão. Eu faço como os fariseus da imagem, eu enrolo ali um cordão no braço, eu coloco algo na minha testa, eu visto uma roupa bonita, eu venho todo garimado e ninguém vai saber nada. Eu sou um 007, que eu não vivo nada do que eu falo. E eu pergunto, não só a vocês, mas a mim mesmo, até quando nós vamos viver assim? O amor tem que constranger, ele tem que nos mudar. As palavras que se repetem nos 2 mandamentos é amar. E em Coríntios capítulo 13 diz as 3 coisas que ficarão. Depois você pega lá e lê. Esse aí todo mundo sabe, vou repetir. Amém? Vamos caminhando. Entre esses 2 mandamentos, como Jesus nunca faz algo por acaso, ele fala, semelhante a este. E eu achei algo interessante. No grego isso é homoia. Indica que o segundo mandamento tem a mesma natureza e autoridade que o primeiro. Então a lógica de Jesus era, você não pode dizer que ama um Deus invisível
se despreza a imagem de Deus visível no seu próximo. Se você não cumprir os dois mandamentos em conjunto, um anula o outro. É isso que Jesus está falando. Por isso que ele colocou os dois juntos. Você me ama, mas você não ama o próximo. O que você está fazendo por alguém? Quantas pessoas, são 4 meses, quantas pessoas você trouxe para a igreja? Quantas pessoas aceitaram a Jesus através da sua vida? Não estou te exortando, estou só te dizendo que o amor tem que te constranger. O mesmo amor que te trouxe aqui nessa noite, o mesmo amor que te libertou dos pecados, das coisas que você vivia, tem que ser capaz de te transformar de uma tal forma em que você transforme outras pessoas. Ele tem que ser capaz e transbordante em você, ao ponto de alguém chegar perto de você e você ter uma palavra, de você se preocupar com quem não veio no culto, com quem está sumido, com a pessoa que talvez já fez parte da igreja, mas hoje não está nem aqui. Mandar uma mensagem lá para o Rafael, lá em Portugal: e aí, como é que está aí a praia? Está morando perto da praia, né? Legal. É o simples, irmão. É o simples. Para esses herodianos, saduceus e fariseus, Jesus mostrou o simples. E falou para eles: nem o simples vocês estão fazendo. Eu não vou nem falar do Novo Testamento para vocês, que ainda há de vir, há de ser escrito. Eu vou falar só do que vocês conhecem. Só dessas duas aí que vocês conhecem. E vocês não estão vivendo. Se vocês entendessem só esse amar a Deus e amar o seu próximo, vocês não tinham jogado pedra naquela mulher. E os saduceus, né? Os saduceus, eles revelam algo do porquê, né? Jesus fez aquilo com aquela viúva de Naim. Jesus passa e toca no esquife. Esse é o texto. Com certeza você vai lembrar dele. Jesus faz isso naquele momento daquela viúva por causa desse contexto que os próprios saduceus disseram. As mulheres, quando perdiam seu marido, elas perdiam aquela tal... Primeiro, perderia a herança se elas não tivessem filho. Como aquela viúva, né, que ela tinha o filho, então ela ainda tinha herança, mas como o filho morreu, Jesus, quando vê aquilo, ele fala: eu tenho que dar para ela a herança dela de volta. Porque se é um filho homem, a herança ela continua naquela família. Então, mesmo que passasse para o próximo irmão, no caso daquela mulher, se ela perde o filho, ela não passaria para o próximo irmão. Ela ficaria sem nada. Ela teria que fazer como Ruth. Lembra de Ruth? Andar ali pelas lavouras para ver o que cai para ela pegar. E até isso, para você entender os outros contextos da Bíblia, você ligar uma coisa na outra, está aqui escrito para você. Então, Jesus não ressuscitou só um filho, ele ressuscitou uma herança. Glória a Deus. O que Jesus quer fazer nessa noite é ressuscitar essa herança que você tem. Quando você ama, você consegue. Esse amor, ele precisa mudar você. Amém? Glória a Deus. E olha o que diz, complementando isso que a gente está falando aqui, lá em 1 carta de João, capítulo 4. 1 carta de João,
capítulo 4, versículo 20. Diz assim: se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. É isso que nós precisamos aprender nessa noite. É isso que nós precisamos viver nos nossos dias. Há algo tremendo que Deus quer de nós, mas nós estamos errando no primeiro e no segundo mandamento. Então todas as outras coisas, elas não vão acontecer. Se a gente não acertar o primeiro princípio, como os herodianos, os saduceus, os fariseus, eles não estavam acertando na sua vida, nós estamos errando de todos os outros. Porque se eu viver a minha visão, se o outro viver a visão dele, o outro, gente, isso é uma bagunça. E Deus não funciona com bagunça. Bagunça é da concorrência. Jesus, ele é linear. É um caminho que te mostra a redenção. É uma vida que te mostra conversão, voltar por outro caminho. Não é viver o mesmo caminho. Eu me converti, mas eu tenho as mesmas práticas. Eu me converti, mas eu continuo vivendo as mesmas coisas. Eu não me converti, estou aqui hoje e preciso disso que esse irmão está falando aí na frente, que eu nem conheço, nunca vi. Então já começa certo. Começa amando a Deus. Isso é até fácil. E comece amando o seu próximo. Comece mostrando amor. Não olhe mais a pessoa por quem ela é. Veja como Jesus olhou. Todo o contexto em volta daquela pessoa. Os familiares, os pais, os avós, onde mora, onde vive. Faz um Globo Repórter com ela, né? E isso vai fazer com que você entenda melhor na hora de você falar como Jesus fez. Você precisa realmente mudar a sua vida, e eu também preciso. Eu preciso que essa mensagem de hoje, ela venha impactar a minha vida, a sua vida. Nós temos que sair daqui, talvez, que seja menos falantes hoje, mas remoendo essa mensagem, não porque eu preguei, mas é porque Deus insiste em dizer para você: você precisa me amar, você precisa cuidar dos órfãos, das viúvas, e esse é o Evangelho, está escrito. O que nós estamos realmente fazendo com esse Evangelho que nós dizemos, abrindo a boca para dizer, mas no dia a dia nós não estamos vivendo? Tomara Deus, que Deus não te chame, ou Jesus, no caso aqui, não te chame de hipócrita. Talvez hoje que Jesus, que você não passe o que Jesus passou com João, raça de víboras, para que você realmente entenda quem você é em Cristo Jesus, o que você está vivendo, quem eu sou em Cristo, para que eu possa mudar por amor, que eu possa mudar pelo constrangimento de ver um homem que há 2000 anos morreu por mim, por você numa cruz.
que suou sangue, que foi pregado numa cruz que não era para ele. Ele foi esticado. Foram chicotes que tinham parecido com um prego na ponta e entrava e dilacerava aquela pele dele. Por mim e por você. Que importância você está dando por isso? Não foi um sofrimento qualquer. Não é pela minha pregação que você tem que mudar. Você tem que mudar porque você tem que ler de novo o que Jesus passou naquela cruz. Não foi qualquer coisa. O mínimo que eu espero de mim e de você é que a gente mude por esse amor. Por esse amor. Que eu não viva a minha razão, mas eu viva a razão de Cristo, que viveu 3 anos aqui para a remissão dos meus e dos seus pecados. Que viveu coisas de ser perseguido, de ser maltratado, por mim e por você. E o que você tem colocado na frente disso tudo? Aí sim Jesus vai dizer: hipócritas, porque tudo o que eu fiz por vocês, eu tenho certeza que não foi em vão, mas vocês insistem em declarar meu nome, mas não viver. Até quando? Ele já está voltando, irmãos. Eu sei que essa parte da palavra você já ouviu milhões de vezes, mas ele está voltando. Em que momento você vai mudar? Como já dizia antigamente, né? Você vai mudar pelo amor ou pela dor? Pela dor de não ir, né? Porque se você não mudar, provavelmente você fica. É dura essa mensagem. E como eu já tenho dito, eu fico incomodado de pregar esse tipo de mensagem, mas é o que Deus tem colocado no meu coração ultimamente. Então eu vou falar. Se você ficar chateado comigo, não tem problema. Agora, tomara que Deus mude o seu coração. Tomara que, assim como no começo do ano, tem gente que já está até reclamando que eu estou falando sempre desse livro, mas essa Igreja Irresistível, esse livro, me mudou completamente, irmãos. Esse livro foi impactante. Talvez você não vai conseguir ele físico, mas pega lá no Kindle que você vai conseguir. Esse livro, ele é muito impactante. O que eu estou dizendo para vocês aqui é coisas que Deus também me confrontou, que a primeira palavra vem para mim, não, e depois é passado para a igreja. É um milagre duplo. Para fechar com chave de ouro, que eu nem falei lá no início, tem 3 coisas nesse capítulo que ele frisa. Ame o seu Deus. E aí estão os princípios de você, pelo menos, começar por essas 3. Pelo coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E essas 3 coisas, eu vou te dizer agora como são. O coração é a vontade e decisão. Significa que você precisa amar a Deus com o coração e submeter a sua vontade à vontade dEle. A mudança no amor que vai acontecer em você, ela vai acontecer porque não é porque você sentiu vontade. Você não tem que sair daqui hoje, eu senti a vontade de mudar, aleluia. Não. Você tem que decidir porque você quer viver a vontade de Deus. O pastor falou isso agora mesmo. Ele foi falando, eu só, eita glória, aleluia. Importante que suas inclinações, elas estejam no querer ser alinhado com Cristo. Essa é a vontade e decisão, esse é o coração. A segunda é a alma, a essência da vida. O que significa?
A alma mostra a identidade. Não é apenas o que você faz, mas quem você é. A mudança na alma é uma mudança de natureza. Você não está apenas fingindo um comportamento novo. O amor a Deus altera a sua essência. É estar disposto a andar a própria vida, se necessário, por esse amor. E o entendimento, intelecto e mente, significa amar com entendimento é usar a razão, o estudo e o pensamento crítico para conhecer a Deus. É não ter uma fé cega. A mudança aqui, nesse amor por entendimento, é a mudança real, que começa pela renovação da mente. Você entende por que está mudando. Você avalia seus valores e percebe que o caminho do amor é o mais lógico e sábio. Talvez, com tudo isso que foi dito, a pergunta que fica: como descobrir se realmente eu mudei pelo amor de Cristo? Se o sentimento é vago, a duração dura apenas porque a vibe é boa. Se é compromisso total, permanece na crise e na dor. Se o sentimento é vago, você está se baseando no que eu recebo de Deus. Então, se você recebe, ok. Se eu não recebo. E o compromisso total é quando você está baseado em quem Deus é. Um sentimento vago na sua ação é esperar sentir a vontade para agir. Ai, quando eu sentir no meu coração, eu vou fazer aquilo. Mas o compromisso total com Cristo é agir por princípio, mesmo sem vontade, que é mais doído, né? É mais forte. O sentimento vago de mudança, ele é superficial, ele só muda o jeito. Mas o compromisso total, ele é radical. Ele muda a direção. Ele muda completamente por onde você está indo, para onde você está caminhando. Então, o amor é um compromisso total, de coração, alma e entendimento. A mudança se torna sustentável. Você muda não porque é obrigado pela lei, como os fariseus, saduceus, os herodianos, mas porque o seu eu completo foi conquistado por esse amor. Então, nessa noite, irmãos, fique de pé, porque eu queria muito, encarecidamente, e o Espírito Santo de Deus também, que você mude por esse amor. Em nome de Jesus. Aleluias. Senhor Jesus, nós te louvamos e glorificamos nessa noite, Pai. Nós bendizemos o teu nome, Deus. Nós agradecemos por essa mensagem nessa noite. Nós agradecemos, Senhor,